Fala pessoal, tudo bem? Nessa unidade, nós vamos dar início à nossa parte da disciplina referente à histologia animal. Então, para tal, nós iniciaremos com o tecido epitelial, que é o tecido mais externo, que é o tecido de revestimento. Bem, aqui eu trago para vocês os 4 tecidos básicos, né, que é o tecido epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. Não temos só esses tecidos. Nós vamos ver todos esses tecidos, nós temos também mais tecidos. Dentro do tecido conjuntivo, a gente tem outros tecidos que derivam dele, tá bom? Então, a função do tecido epitelial é um tecido de revestimento e glandular. A função do tecido conjuntivo é um tecido de apoio, proteção e também dá formato ali ao corpo. Muscular, ele tem a função de contração e movimento. E o tecido nervoso, transmissão dos impulsos nervosos. Bem, então iniciaremos falando sobre o nosso objeto de estudo dessa unidade, que é o tecido epitelial. Quais são as características básicas deste tecido? Este tecido, ele é formado, né, por células poliédricas justapostas. Então, por falar como esse tecido é formado, a gente só vou lembrar vocês que a nossa unidade básica funcional é a célula. A junção de células, a gente forma o tecido. Então, quando a gente tem várias célulazinhas formadas, que nem nessas imagens que vocês estão vendo aqui, nós temos a formação de um tecido. No tecido epitelial, as células são poliédricas. O que são células poliédricas? Aqui, ó, a gente consegue ver. São células que elas estão tão juntas, né? Ficam com vários lados retinho, de tão juntas que elas estão. E justapostas, o que seria justaposta? Seria essa questão de estar muito junta, tá? Então, olha só, notem que entre essas duas células nós não temos espaço. Notem aqui, ó, que entre essas células a gente não tem espaço, porque elas estão justapostas. É quase que assim, uma, ela estaria, né? A gente poderia dizer que quando termina uma, a gente já tem a outra ali grudadinha. Característica também desse tecido, pouca substância extracelular. O que é a substância extracelular? É o que a gente tem fora da célula. Então, é a que a gente vai chamar de matriz extracelular, tá? Como essas células estão grudadas, a gente não tem nada entre elas, né? A gente praticamente não tem nada entre elas. A gente vai ver no outro tecido, no próximo, que é o tecido conjuntivo, ele tem muita substância extracelular. Então, a gente vai ver que as células, elas não vão mais estar grudadas uma na outra. As células, elas já estão mais espaçadas, porque a gente tem uma abundância de matriz extracelular. Ela vai estar aderida umas às outras por meio de junções. E nós vamos ver quais são as junções que acontecem. Essas células, elas têm que estar tão juntinhas umas às outras que elas têm estruturas que vão promover, né, essa ligação entre uma célula a outra, que é o que a gente chama de junção. E elas vão revestir a superfície externa e a cavidade interna do nosso corpo. Então, por exemplo, a nossa pele é formada por tecido epitelial. E também, ó, a cavidade interna do nosso corpo. Todos os nossos órgãos são revestidos por tecido epitelial. A nossa boca é revestida por tecido epitelial, tá? Então, o tecido epitelial, ele é muito presente no nosso corpo. Ele é um tecido, a gente vai ver que ele vai se dividir em 2, tá? Então, olha só, revestimento. E uma característica é que não há vasos sanguíneos. As células desse tecido, ó, elas vão ser alimentadas pelos nutrientes que vão estar chegando por um tecido que está abaixo dele, um tecido que está adjacente, que é o tecido conjuntivo. Então, os vasos sanguíneos chegam pelo tecido conjuntivo e, assim, as células do tecido epitelial, elas conseguem retirar ali a nutrição que elas precisam. Bem, principais funções dela, então, como eu disse, revestimento das superfícies, tá? Então, com relação a esse revestimento, o que ele vai promover? A proteção, uma barreira física, impedindo que a gente perca, né? A água vai impedir isso, quanto entrada de alguma coisa, entrada de patógenos, entrada de água também, tá? Então, o revestimento, ele tem uma função de proteção, né? Ele é uma barreira física. E algumas células, por exemplo, que revestem o intestino, já vai ter uma função diferente, que vai ser a absorção de moléculas. Então, por aquelas células, a gente vai ver que a gente tem uma especialização ali no tecido epitelial, que vai favorecer ali a absorção das moléculas. E, como eu disse, o tecido epitelial, ele é dividido em duas grandes funções. Então, ele pode ser de revestimento, quanto também secreção. Então, a gente vai ver que
o tecido epitelial ele vai formar as glândulas, e as glândulas elas produzem, né, uma secreção. Então, o tecido epitelial ele também vai produzir, armazenar e secretar algumas coisas, como por exemplo, suor, saliva, leite. Também vai estar responsável ali por percepção de estímulos, né, que é o tecido epitelial que a gente chama de neuroepitélio, que vai revestir ali a nossa cavidade olfatória e a nossa cavidade gustativa. Então, o nosso nariz é revestido por tecido epitelial e a nossa cavidade oral também é revestida por tecido epitelial, e assim a gente consegue perceber os estímulos. Bem, então vamos começar a ver a estrutura deste tecido. Este tecido, então, ele vai ter uma porção, uma parte que nós vamos chamar de lâmina basal. Essa lâmina basal vai ser a superfície de contato entre as células, né, do tecido epitelial com as células do tecido que está abaixo. O tecido que está abaixo do epitelial, geralmente, é o tecido conjuntivo, tá? E essa lâmina basal, ela vai permitir a passagem de moléculas. Como a gente viu, é importante que passe moléculas, inclusive, para fazer a nutrição ali do tecido epitelial. Então, olha só. Aqui, nós teríamos essa camada aqui que nós estamos vendo de roxo mais corado aí, é o nosso tecido epitelial. Essa porção é a porção apical e essa porção aqui até aqui embaixo é a porção basal. Isso que eu delimitei para vocês aqui é o tecido epitelial. Abaixo do tecido epitelial, nós vamos ter aqui, ó, o tecido conjuntivo. Então, entre o tecido epitelial, né, e o tecido conjuntivo, nós vamos ter ali a lâmina basal, que é formada por uma membrana basal. Essa membrana não dá pra gente ver por microscópio, mas ela é uma membrana que está aqui, ó, entre as células, tá? Ela vai ser formada, então, por colágeno e glicoproteínas e vai se prender ao tecido conjuntivo por fibras de ancoragem. Então, qual a função dessa lâmina basal? A função dessa lâmina vai ser uma função estrutural, né? Como ela vai prender ali, eles vai conseguir dar uma estrutura para o tecido, e também a filtração de moléculas que vai estar passando, entrando ali no tecido epitelial. Essa lâmina, ela também vai regular a proliferação e o crescimento celular, para que o tecido epitelial ele não cresça ali, né, invadindo outros tecidos, e também vai servir como caminho e suporte para a migração de células. Bom, agora a gente vai ver as junções, aquelas que eu falei que acontecem ali para deixar uma célula bem ligadinha na outra. Cada célula epitelial ali, na sua lateral, vai possuir especializações. E essas especializações que são as junções intercelulares. Então, lá na membrana plasmática da nossa célula, a gente vai ter especializações que vão ajudar uma célula a se aderir à outra. Qual a função, então, dessas junções intercelulares? Vão ser locais de adesão, né, para uma célula se aderir à outra, vão ser locais vedantes para que vede o fluxo de materiais pelo espaço intercelular, para que nada passe por ali, e também vão ser canais de comunicação entre duas células. Então, a gente, além de prender uma célula na outra, impedir que alguma coisa passe, a gente também tem alguns canais que vão ligar e comunicar aqui uma célula à outra, tá? Então, essas são as funções das junções intercelulares. Com relação à classificação dessas junções, elas são classificadas como junção de adesão, que vai ser a zônula de adesão, o M-desmossomos e o desmossomos. Nós também temos junções impermeáveis, né, que não vai deixar que nada passe por ali, que são as zônulas de oclusão, né, que vai ocluir a passagem. E nós temos as junções comunicantes, que vai fazer a comunicação entre as células, que é a junção GAP. Bem, então, com relação às junções intercelulares, não se esqueça sempre de fazer uma ligação do nome à função ou do nome à localização, que isso vai ajudar no entendimento. Então, a junção de adesão, aderir, junção de impermeável, né, ou junções impermeáveis, que vai impedir, e de comunicação, que vai comunicar, tá? Então, vou mostrar para vocês agora essas junções. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei dois esquemas, né, para a gente tentar entender melhor. Ó, na parte inicial aqui, nós temos a zônula de oclusão, né, ó, que vai, então, impedir ali a passagem de material entre as células, tá? Nós temos aqui, ó, a zônula de adesão, que vai
ajudar uma célula a se aderir na outra. E aqui a gente tem um desmossomos, que também vai ajudar nessa adesão. E aqui a gente tem um M-desmossomos, que também vai ajudar nessa adesão. Olha aqui, ó. Nesse caso, o M-desmossomos está ligando a célula na lâmina basal, que eu falei para vocês que a gente tem ali entre os tecidos, tá? Nessa outra figura aqui, ó, a gente tem, ó, a junção comunicante, que vai criar canais de comunicação entre uma célula e outra. Vou falar para vocês agora especificamente de cada junção para a gente entender bem elas, tá bom? Então, as zônulas de oclusão. As zônulas de oclusão, ó, olha só, nessa imagem aqui, como está próxima as duas membranas basais, olhem. Então, aqui está ocluindo a passagem, tá? É a junção da camada mais apical. Então, a gente tem a célula, a parte mais apical da célula. Então, a gente vai ter ali essa zônula de oclusão. E vai indicar a junção ali em forma de uma faixa ou cinturão. A principal função dessa junção é impedir o movimento de materiais entre as células epiteliais. Então, com essa junção, nada poderá passar nesse sentido, nem nesse sentido, tá? Então, impedir. Nesse local aqui, nessa zônula de oclusão, vai ocorrer ali uma fusão das membranas plasmáticas das duas células. E aí, isso vai impedir que alguma substância passe ali entre essas células. Já a zônula de adesão, olhem aqui a zônula, ó, de adesão, tá? Ela vai circundar toda a célula e vai contribuir para a aderência na célula vizinha. Então, olha aqui, a gente consegue ver esse cinturão aqui, ó, que forma a zona de adesão. Vai ser a união das membranas plasmáticas, que vai se dar através de filamentos de actina, que são esses filamentos que vocês estão vendo formando esse cinturão aqui. Então, esses filamentos de actina, eles vão se aderir, né? Os filamentos de uma membrana vai se aderir aos filamentos da membrana plasmática da outra célula e assim vai formar as zônulas de adesão. Tanto a zônula de oclusão quanto a zônula de adesão, eles formam o que a gente chama também de complexo unitivo. Então, pode ser que às vezes você faça alguma prova ali e você encontre esse termo, complexo unitivo. Ele vai ser referente à zônula de oclusão e a zônula de adesão, tá? Uma oclui a passagem de materiais e outra adere às membranas. Bem, agora nós vamos falar sobre os desmossomos e M-desmossomos. Essas duas estruturas, né? O M é de metade, então o desmossomos é uma estrutura inteira e o M é metade de uma estrutura, tá? Ela vai ser um disco, né? Que vai ter ali a função de ancoragem. Então, aqui, ó, a gente tem aqui um desmossomos. Ó, aqui também a gente tem ali um desmossomos. Então, vão se estender filamentos de queratina até o outro desmossomos. Notem que aqui a gente tem uma célula e aqui a gente tem outra célula. Ó, os filamentos aqui, ó, de queratina vindo de uma célula, né, e se estendendo até a outra célula. Esses filamentos de queratina, então, eles vão promover uma adesão muito firme entre as células. E o M-desmossomos vai aderir à célula epitelial, aqui embaixo, ó, a lâmina basal. Então, o desmossomos liga célula a célula e o M-desmossomos liga célula com membrana basal. Bem, e por último aqui nós temos também as junções comunicantes, que vai ter então a função de comunicar, né? Então, essas junções, elas também são chamadas de junções GAP, tá? Essas junções, elas podem existir em qualquer local da membrana. Não necessariamente elas vão sempre estar no mesmo local. Então, aqui a gente tem a sinalização da junção GAP ocorrendo nesse local, mas pode acontecer também em outros locais. Bom, e como que acontece, então, a formação ali dessa junção comunicante? Nós vamos ter uma outra proteína envolvida nessa comunicação, que é chamada de conexina, e elas vão se organizar formando conexões. Elas formam como se fossem pequenos canudos, aqueles canudos que a gente utilizava antigamente, né, os canudos descartáveis. Então, esses canudos vão fazer ali a comunicação entre as duas células.
E com isso, né, essas junções comunicantes, então, elas vão permitir o intercâmbio de moléculas como hormônios e vão fazer, então, com que as células trabalhem de maneira coordenada. Aqui é só um esquema que eu achei mostrando como seria ali essas junções comunicantes, tá? Então, a gente tem a proteína conexina formando esses canais, a gente chama de canais hidrófilos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, uma célula e aqui são outra, e esses canais aqui seriam as junções comunicantes, né? Ou também chamado de junção gap. Mesma coisa acontece nesse esquema aqui. Além disso, além das junções, né, que vão aderir umas células às outras, nós temos algumas especializações que acontecem na superfície ali do tecido epitelial. Então, o que são essas especializações? Elas podem ser 3 tipos: microvílulos, cílios e flagelos. E elas vão ter alguma função, tá? Os microvílulos, eles são projeções do citoplasma. Então, notem aqui, ó, a gente tem como se a gente tivesse aqui uma célula, né? E são projeções do citoplasma, tá? Esse aqui, então, é o esquema dos microvílulos. Aqui é um esquema, aqui é uma fotografia eletrônica. Os microvílulos, eles vão estar presentes ali, revestindo a cavidade do intestino. Então, quem aí já comeu, eu chamo de dobradinha ou buchada, o que for, né? Se você não comeu, só você chegar lá no açougue e olhar que você vai ver o intestino. E você vai ver que o intestino, ele tem um monte a buchada lá do boi tem um monte de pontinha, como se fosse um monte de cabelinho. E isso são os microvílulos, tá? Ele faz um monte de voltinha assim, e isso são os microvílulos. Para que servem esses microvílulos? Esses microvílulos servem para aumentar a absorção. Então, pensa assim, lá no intestino é o local onde ocorre a nossa absorção dos nutrientes, tá? Então, tudo que a gente come da alimentação tem que passar do alimento para dentro do nosso corpo. E isso acontece por onde? Pela parede do intestino. Então, se a gente tivesse uma parede assim reta, a gente conseguiria passar aqui certa quantidade de alimento. Porém, quando a gente tem os microvílulos, a gente tem uma quantidade maior de superfície para o alimento passar. E com isso a gente consegue absorver mais alimento. Inclusive, foi isso que é responsável pelo aumento corporal de todos os animais. Os cílios, eles já vão ser prolongamentos ali, que são dotados de motilidade. Então, os cílios, eles são indicados aqui nessa figura. Ficou bem transparentinho, né? Mas os cílios, eles são como se fossem vários pelinhos um pouco maiores. E aí, os cílios, como eles têm essa motilidade, eles conseguem fazer o batimento de maneira controlada e assim eles conseguem promover um fluxo. Inclusive, por exemplo, a gente tem vários organismos pequenos, né, que fazem a movimentação através dos cílios. E aí, então, como eles se movimentam, ele consegue ter ali um direcionamento ordenado. E o flagelo, tá? É uma estrutura que é semelhante ao cílio, porém ele é mais longo. E quem tem flagelo, nós já vimos os espermatozoides, que também servem ali para movimentação. Bem, então nós vimos as características do tecido epitelial, as junções que acontecem entre as células, as especializações do tecido epitelial, da parte ali superior do tecido epitelial. Porém, ainda falta a gente ver algumas coisas, tá? O que falta a gente ver? Os tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial não é todo igual em toda parte do corpo. Então, nós temos 2 tipos de tecido epitelial, como a gente já viu lá no começo. O tecido que vai ser de revestimento, que é o que nós vamos ver agora, e o tecido glandular. Esse tecido de revestimento, ele também não é todo igual. Então, a gente tem uma classificação aí do tecido de revestimento. Bom, as células, elas vão ser organizadas ali em camadas e vão cobrir as superfícies externas ou revestir ali a cavidade do corpo, como eu falei para vocês. E com isso, então, nós vamos ter uma diferença nesses tecidos que vão estar revestindo o nosso corpo. Bom, com relação ao tecido epitelial de revestimento, então eles podem ser classificados de acordo com o número de camadas ou de acordo com
a morfologia. Então, o tecido epitelial de revestimento pode ser classificado de duas maneiras. Vamos começar vendo a classificação de acordo com o número de camadas. Com relação a isso, ele pode ser classificado em tecido epitelial simples, quando ele tem apenas uma camada, igual indicado aqui nesta figura. Ó, notem que nós temos aqui a gente tem uma célula, outra célula, tá? A gente tem apenas uma camada de célula. Então, tecido epitelial simples. Bom, nessa figura aqui do lado, nós já temos duas camadas de célula. Então, vai ser tecido epitelial estratificado. Não necessariamente tem só duas camadas. Quando a gente tem mais que uma camada, ele já é estratificado. Ele pode ter 4, 5, tá? Mais camadas. E nós também temos o que é chamado de pseudo-estratificado. Como vocês podem já saber, pseudo que significa falso, tá? Então, é um tecido que é falsamente estratificado. Então, vamos observar essa figura aqui. Notem que, quando a gente observa essa figura aqui, qual a impressão que a gente tem? Que nós temos mais que uma camada de célula, tá? Mas nós não temos mais que uma camada de célula. A gente tem aqui, ó, todas as células, elas vão atingir aqui a membrana basal, mas nem todas as células, elas vão chegar aqui na região apical. A gente tem apenas uma camada de célula, mas como os núcleos, né, eles estão ali em alturas diferentes, a gente tem essa falsa impressão de estratificação. E isso é o tecido pseudoestratificado. Então, os núcleos eles vão estar em várias alturas ali, dando a impressão de várias camadas. Bem, e a classificação ali do tecido epitelial com relação à forma dele? Com relação à forma, então ele pode ser classificado em tecido epitelial pavimentoso, cúbico e colunar. Isso vai ser, então, de acordo com a característica daquela célula. Se as células estão achatadas, nós vamos chamar de pavimentoso. Então, a gente tem a impressão ali que as células elas estão puxadas, elas estão achatadas, tá? Se os núcleos estão bem redondinhos, né, e as células cúbicas, a gente vai chamar, então, de tecido epitelial cúbico. E se as células elas estão altas, em forma de prisma, nós vamos ter ali o tecido epitelial colunar, ou também chamado de tecido epitelial prismático, tá? Então, as células, elas vão estar mais altas, em forma de prisma. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo, então, olha só. Essas classificações, elas não vão ocorrer de maneira independente. A gente vai ter um epitélio simples, um epitélio estratificado, um epitélio pseudoestratificado. Não, a gente vai ter um epitélio pavimentoso, né, simples, porque a gente olha não só a camada, como também a forma. Então, notem aqui o que é um epitélio pavimentoso simples. A célula, olha que como essa célula, ela está achatada, tá? E a gente só tem uma camada de célula. Então, epitélio pavimentoso simples. Aqui, olha o núcleo redondinho. Então, epitélio pavimentoso. Então, epitélio cúbico. Quantas camadas a gente tem? Uma. Simples. E aqui, olha como as células estão altas, né? E notem aqui, ó, a forma que tem essas células, né? Parece um prisma. Então, aqui a gente tem o epitélio prismático simples, porque a gente só tem uma camada de célula. Já nessas figuras de baixo aqui, então, olha só, nós vamos ter os tecidos que são estratificados, porque a gente tem mais de uma camada. Ó, tecido epitelial pavimentoso estratificado, porque as células elas estão puxadinhas, tá? Tecido epitelial cúbico estratificado, tecido epitelial prismático estratificado. Bem, esse tecido epitelial estratificado, ele também pode ainda ter uma outra classificação, que é em queratinizado e não queratinizado. Então, o que é o tecido epitelial pavimentoso queratinizado? É o tecido que, após a camada de célula, a gente vai ter ali uma deposição de queratina. Então, quando a gente tem essa deposição de queratina, a gente vai falar tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado. E quando a gente não tem essa deposição, é um tecido epitelial, né, pavimentoso não queratinizado. Nós ainda temos o tecido epitelial, ele pode ser classificado também como tecido
tecido epitelial de transição. Nesse tecido de transição, então, como a gente pode notar nessa figura aqui, ó, nós temos no início células globosas, né, são células maiores, e abaixo aqui nós temos, ó, células cúbicas. Então, a gente nessa camada tem duas formas de célula, por isso que a gente chama tecido epitelial de transição. Esse tipo de tecido, ele acontece lá na bexiga. Aqui eu trouxe os exemplos para vocês, ó, epitélio estratificado pavimentoso, tá? Então, a gente tem tanto o esquema, né, um modelo criado, quanto a lâmina. Notem aqui, a gente consegue ver esses roxinho mais escuro aqui, são os núcleos. Então, a gente tem várias camadas de núcleo estratificado. O núcleo está meio achatado, então ele é pavimentoso. Epitélio estratificado pavimentoso. Já nessa segunda imagem aqui, a gente vê, ó, um núcleo aqui mais globoso, a gente vê uns aqui mais cúbico, então é o epitélio de transição. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, então, nessa tabela está falando ali as formas, né, pavimentoso, cúbico, prismático ou colunar e pseudoestratificado, a localização do tecido e a função dele. Então, copiem aí no caderno de vocês e façam esse esquema. E aqui mais algumas lâminas para a gente observar, ó, epitélio simples pavimentoso. Notem aqui, ó, o epitélio é o que está revestindo aqui, ó, esse roxinho mais escuro aqui. Então, aqui a gente vai ter uma camada de célula, né, que está bem achatada. Epitélio simples cúbico. Notem aqui, ó, quantas camadas de célula a gente tem aqui. Você está vendo quantas camadas de núcleo? Só uma. Os núcleos são achatados ao redondo, redondo, epitélio simples cúbico. Ó, e nessa aqui de baixo, epitélio pseudoestratificado. Então, vamos ver que aqui a gente tem a impressão de que nós temos várias camadas de célula. Uma das características também que a gente pode associar ao epitélio pseudoestratificado, né, nem sempre, mas pode, é que esse epitélio, ele sempre tem a presença aqui em cima, ó, notem dos cílios, tá? Nesse epitélio, então, a gente vai ter todas as células alcançando a lâmina basal, mas nem todas as células, elas alcançam a parte apical aqui do tecido. E aqui, o epitélio simples prismático, né? Então, notem que aqui a gente tem, ó, uma camada de célula, tá? Então, esse aqui seria a camada de célula. E esse núcleo tá como? Tá achatado? Tá redondo? Tá quadrado, né? Se tá quadrado, lembra o prismático colunar, que forma uma coluna. Então, epitélio simples prismático. Aqui também só uma classificação lá dos epitélios estratificados, né? Podendo ser pavimentoso queratinizado ou não queratinizado, cúbico de transição ao prismático, a localização e a função deles, copiem aí nos cadernos de vocês. As lâminas, né, do epitélio estratificado, ó, pavimentoso. Então, isso aqui tudo que vocês estão observando aqui na setinha preta é o epitélio pavimentoso. Então, a gente tem várias camadas de célula, o núcleo está achatado, tá? Aqui seria o epitélio de transição, tá? Então, notem que no começo as células estão mais globosas, depois elas estão mais colunares. Bem, aqui seria o prismático, então, na qual a gente tem várias camadas aqui de célula, né? E essas células, esses núcleos estão mais quadrados. E aqui nós teríamos, então, o epitélio cúbico. Aqui a gente consegue perceber, então, a localização, né, de cada epitélio que a gente estudou. Então, o epitélio pseudoestratificado, ele é formado por uma única camada de célula e a gente vai ter ele ali nas fossas nasais, traqueias e brônquios. O epitélio simples pavimentoso, a gente tem aonde? Formando ali os alvéolos pulmonares, revestindo os vasos sanguíneos e linfáticos. O epitélio simples cúbico vai formar os túbulos renais. O epitélio simples prismático vai formar o estômago. Epitélio estratificado pavimentoso, forma pele, boca e esôfago. Notem, né, que na pele a gente tem, então, várias camadas, né, que é para dar uma grande proteção ali pra gente. O epitélio de transição, formando a bexiga, e o epitélio estratificado prismático, formando a uretra. Isso é só um exemplo de alguns locais que tem a localização deles, tá? Agora que a gente já viu a parte do tecido epitelial de revestimento, a gente vai ver a parte, então, das glândulas, tá? O tecido epitelial glandular, ele é constituído por células que são especializadas na atividade de secreção, de produzir uma secreção.
Essa secreção vão ser moléculas que vão ser, então, armazenadas em grânulos de secreção e essas células, né, elas podem, então, sintetizar, produzir, armazenar e excretar. O que vai ter, então, nessa secreção produzida, né? Bem, vai depender da localização da glândula. Por exemplo, o pâncreas, ele produz proteínas e enzimas. Se for nas glândulas sebáceas, a gente vai ter ali, então, a produção de lipídios. E se for nas glândulas mamárias, nessa secreção, ela vai ser rica em carboidrato. As glândulas, elas também são classificadas, tá? Então, a gente pode ter glândulas que são unicelulares, que são formadas por uma única célula. E essa célula é a célula caliciforme, que eu vou estar mostrando para vocês, e que ela está bastante presente no intestino. Ou glândulas multicelulares, que são compostas por um agrupamento de células, tá? As glândulas, elas são sempre formadas pelo epitélio de revestimento. E o que vai acontecer? A gente tem a camada normal ali do tecido epitelial. Notem aqui nessa primeira figura, ó, uma camada, né? E aqui embaixo a gente já tem ali o início da proliferação aqui. O que acontece? Essa camada aqui do tecido epitelial de revestimento, ela começa a se proliferar e invadir aqui o tecido conjuntivo subjacente, tá? Então, com isso, a gente começa a ter ali o início da formação da glândula. E aí, de acordo com a função da glândula, ela vai ter a sua configuração final. Então, se for uma glândula exócrina, ela vai ter um ducto. Se for uma glândula endócrina, então, esse ducto ele é desfeito, né? Porque essa glândula endócrina, ela vai liberar a secreção dela direto na corrente sanguínea. Como eu já estava falando para vocês, então, além das glândulas ser unicelulares e multicelular, elas também podem ser exócrinas, endócrinas e mistas ou anfícrinas. O que são glândulas exócrinas? Pensa no exo. Exo quer dizer externo. São glândulas que vão liberar as suas substâncias para fora do corpo, né? Para fora, ó. Exo é externo. Então, quem é que libera para fora? Quando a gente sua, né? A gente libera ali o suor para fora da nossa pele. Então, glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e glândulas lacrimais, né? Quando a gente chora lá, nossa aguinha sai do olho, então para fora do nosso corpo. Já as glândulas endócrinas, dentro, então elas vão liberar a sua secreção dentro do corpo, né? Liberam lá no sangue, que vai ser transportada ali para o local que ela vai agir. Então, a gente tem várias glândulas. Inclusive, na nossa aula de embriologia, a gente viu lá a glândula da hipófise, que produz hormônios que vão ser utilizados lá pela mulher, né, na reprodução. E aqui, como exemplo, né, de glândulas endócrinas, a gente tem a hipófise e a tireoide, mas nós temos outras glândulas também que são endócrinas. E glândulas mistas ou anfícrinas. O que são glândulas mistas? São glândulas que vão ter a sua secreção tanto liberada interna quanto externamente. Por exemplo, o testículo, né? O testículo, ele produz hormônio, que é liberado na corrente sanguínea, mas ele também produz espermatozoide, que é liberado para fora do corpo. O ovário é uma glândula, também produz hormônio, que é liberado na corrente sanguínea, e também produz ali o óvulo, que é liberado para fora, né? E o pâncreas também é um outro exemplo de glândula mista. Bom, não acaba aí. Nós temos também os tipos, né? As glândulas, elas podem ter formas diferentes. Então, as glândulas exócrinas, né? Que vão ter a sua substância liberadas para fora, elas podem ser glândulas simples, né? Quando elas têm apenas um ducto e não é ramificado, igual vocês estão vendo nesta figura aqui. E depende ali do tubo formado, né? Elas podem ser tubulares, elas podem ser tubulares enoveladas ou tubulares ramificadas, ou também chamadas de acinosa. Então, aqui a gente tem a tubular enovelada, aqui a gente tem a tubular simples ramificada, ó, tá vendo que aqui a gente tem dois ductos, né? Se ramificou. E aqui a gente tem o que a gente chama de acinosa. Lembra com acino, ó, forma os cachinhos de uva, né? Então, são glândulas exócrinas acinosas simples ramificadas. Já as glândulas que são compostas, elas têm os ductos ramificados, elas podem ser tubulares, ó, notem aqui os túbulos, tá? Elas podem ser acinosas, notem aqui, ó, que a terminação dela parece um cachinho de uva,
Ou a gente também tem glândulas que são túbulo acinosa, que nem essa aqui, ó, que elas vão ter então a porção compridinha, mas o final dela vai parecer o cachinho de uva. Além disso, as glândulas elas também podem ser classificadas de acordo com o jeito que elas eliminam a secreção. Então, as glândulas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de células que formam ela, de acordo com a forma daquela glândula e também de acordo com a forma com que ela elimina a secreção. Bom, com relação à forma que elimina a secreção, a gente tem glândulas que são merócrinas, apócrinas e holócrinas. As glândulas merócrinas são aquelas em que a secreção é eliminada sem que haja perda do citoplasma da célula produtora. Notem aqui nessa figura do meio aqui, ó, a gente tem essa camada de célula que vai estar produzindo ali a secreção, né? Então, essa secreção, ela vai ser eliminada e as células não vão perder o citoplasma. Então, essas são as glândulas merócrinas. As glândulas apócrinas, a secreção vai apresentar ali porções do citoplasma das células secretoras. Então, notem aqui nessa glândula azulzinha, né? Que conforme vai perdendo aqui a secreção, parte do citoplasma das células também vão saindo. E nós também temos, então, as glândulas holócrinas, que vão eliminar a secreção, que é constituída pela própria célula secretora. Então, aqui, ó, vai sair a secreção e também sai célula junto. Vou falar para vocês sobre as células que são produtoras de muco, né? Essas células, elas podem estar presentes no estômago, glândulas salivares, trato respiratório e genital. A célula produtora de muco melhor estudada é a célula caliciforme, que está presente no intestino, como eu já falei para vocês. Então, essa aqui é um exemplo da célula caliciforme. Olha aqui, ó, como ela parece um cálice, tá? Então, por isso que ela tem esse nome. Essa célula aqui, ela possui grânulos de grande tamanho, tá? Então, tudo que vocês estão observando aqui dentro são vários grânulos, né, que tem ali as secreções. E a região apical da célula e o núcleo, eles estão localizados na parte basal, então na parte que é mais baixa, tá? Então, olha só, o núcleo está localizado aqui. E essa célula caliciforme ali, ela vai produzir uma secreção que é bem espessa e é rica em muco, né? Rico em glicoproteína. Então, aqui mais uma vez essa figura mais ampliada para a gente conseguir ver aqui, ó, a localização do núcleo, tá? E essa grande quantidade de grânulos ali. Bem, pessoal, então para finalizar nossa aula, estou passando para vocês alguns exercícios que é para auxiliar na nossa avaliação, tá? Como vocês viram, a gente tem muito nome, a gente tem muita classificação, a gente tem muita divisão. E isso a gente está vendo apenas no primeiro tecido. Então, estudem, façam suas anotações para facilitar nos seus estudos. Então, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me procurando. Até mais!